Amém. Graça e paz, irmãos. Nós estamos de volta para as nossas séries, aqui aos sábados, falando sobre a questão da pureza da fé. E nós começamos uma série hoje, uma nova série, As Últimas Coisas, a quem nós estamos também dando um título aqui para a nossa série de estudos bíblicos, a escatologia e a esperança que ela nos dá. E o meu desejo, através desses estudos, é que o seu coração seja edificado, que a sua mente venha a ser transformada e que você venha ter a esperança da palavra de Deus no coração, à medida que você desenvolve a sua vida. A expectativa é que você não fique apenas com muitas informações na cabeça e que a sua expectativa também não seja essa, apenas de ter as informações a respeito desse tema, mas que você possa se aproximar para aprender desse tema, tendo como base para o seu coração uma mudança de pensamentos, palavras e ações, mudança de vida que vai impactar a vida de outras pessoas ao redor da sua vida. Por isso que a gente está trazendo a escatologia e a esperança que ela nos dá. Porque, sem dúvida, esse é um assunto que traz muita esperança para o nosso coração, à medida que a gente lida com problemas, com lutas, com dificuldades no nosso dia a dia. Precisando entender que tudo aquilo que está acontecendo no mundo e na nossa vida, o nosso Deus, o nosso Senhor tem um controle pleno sobre todas as coisas. Então nós vamos orar e a gente vai poder compartilhar sobre esses princípios, compartilhar sobre o que o Senhor quer nos falar e as implicações desse assunto para o nosso coração e para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nesta hora eu te peço graça para que o seu Espírito possa iluminar o nosso entendimento. Traz ao nosso coração, ó Pai, reverência e santo temor diante da tua palavra e daquilo que haveremos de ouvir. Que o Senhor nos conduza a uma vida de santidade e uma vida esperançosa na tua palavra. Seja com a nossa vida, que o Senhor nos conduza na nossa caminhada, e assim nós rogamos, ó Pai, a honra e a glória de Jesus, nosso eterno Senhor e Salvador. Amém. Como eu tenho falado para você aqui no início, que a escatologia e a esperança que ela nos dá é o título que vai nortear toda essa série de estudos. Eu quero que você leia comigo um texto na carta de Paulo, primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 3, capítulo 4, versículos de 13 a 18, onde nós vamos compartilhar uma rápida reflexão sobre aquilo que é a esperança do cristão. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. O texto que eu acabei de ler, eu quero apenas frisar alguns poucos pontos aqui desse texto. É óbvio que ele ainda será objeto da nossa interpretação e da nossa exposição nessa série, mas destacar algumas coisas para início, quando pensamos na escatologia como a esperança do crente. Você poder olhar para os assuntos da escatologia e ainda assim ter esperança. E esse assunto que Paulo aborda aqui, da volta do Senhor Jesus e da ressurreição dos mortos em Cristo, é um assunto também que traz muita esperança para o coração do cristão.
Paulo destaca aqui algumas questões importantes acerca dos assuntos escatológicos. Primeiro, ele não quer que nós sejamos ignorantes. Isso é um fato importante que o apóstolo Paulo destaca aqui, e de fato nós precisamos ser conhecedores desses assuntos. Quando nós olhamos para o meio evangélico, meio cristão, a gente percebe que há uma pouca ênfase, pouco estudo, pouco se fala sobre a escatologia como deve ser falado. Muito do que se tem dito, falado, pensado a respeito da escatologia são pensamentos controversos e que não fazem sentido na maioria das vezes. O apóstolo Paulo destaca essa primeira questão. É importante que nós não sejamos ignorantes, de fato possamos compreender a importância dos assuntos escatológicos. E a importância de compreender a escatologia para a nossa vida é que ela vai gerar esperança para a nossa vida quando nós passamos por qualquer problema na nossa vida. O apóstolo Paulo aborda aqui a questão da ressurreição, porque isso era um problema para os irmãos de Tessalônica, que estavam com essa dificuldade na cabeça, no coração. Alguns que professavam a sua fé em Jesus, estavam morrendo e eles ainda não tinham de maneira clara no coração dele qual seria a situação dos mortos em Cristo. Então o apóstolo Paulo apresenta o plano escatológico de Deus e o apóstolo Paulo destaca, ele não queria que esses irmãos fossem como os demais que não têm esperança. A escatologia ela traz a esperança quando nós olhamos para qualquer situação da nossa vida. É assim que a gente deve olhar a nossa vida. E o apóstolo Paulo vai destacar que pela palavra do Senhor você pode ter essa esperança. Paulo destacava, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que também Deus o trará mediante Jesus e com ele aqueles que dele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. As Escrituras são a base do viver cristão e é através dela que nós compreendemos o plano escatológico de Deus, encaramos a vida, os problemas de relacionamento, os problemas internos, os problemas emocionais, todos à luz da palavra. E a palavra do Senhor nos dá essa certeza que promove a esperança no nosso coração. Um outro aspecto importante quando Paulo apresenta o plano escatológico é que ele também quer que nós consolemos uns aos outros com essas palavras. Esse é um aspecto importante porque quando se fala da escatologia, o que se tem muito é uma preocupação das pessoas em ficar admirados com o conteúdo, com os eventos, com as profecias. E a minha preocupação é que isso seja para você apenas um objeto de admiração e não de aplicação para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele destaca, não queria que os irmãos fossem ignorantes, ele queria que eles tivessem esperança pela palavra, e ele destaca, consolem uns aos outros com essas palavras. A escatologia, ela promove também consolo para a nossa vida. A gente vive nesse mundo, de pernas para o ar, esse mundo está, um mundo complexo, um mundo difícil, um mundo que nós temos percebido o caos, as dificuldades. E aí quando você acorda e olha para todo esse cenário, você vê um mundo que parece não fazer sentido. E como que você caminha, como que você vive nesse mundo? Sem esperança, sem luta, dificuldades? Não. Você vai caminhar pela perspectiva escatológica de Deus. Você vai encarar esse mundo enxergando que por mais que ele esteja andando de mal a pior, o Senhor não perde o controle do seu plano. E tudo que está acontecendo hoje, o Senhor predeterminou pela sua soberana vontade. Então, nós podemos caminhar confiantes na esperança que o Evangelho dá para nós. Que todo esse caos que nós estamos vivendo, o Senhor, quando voltar, vai resolver todo esse problema. Então é esperançoso olhar para a escatologia, olhar para os eventos acerca das últimas coisas e trazer a esperança para o nosso coração.
Então, a gente vai seguir aqui na nossa caminhada. Eu quero destacar para você, a gente começou falando aqui sobre a escatologia, e talvez essa seja uma palavra nova para alguns de vocês que estão ouvindo pela primeira vez essa palavra. Para alguns que já conhecem, já é um termo mais familiar. Então, o que significa a escatologia? Então, a escatologia, ela significa que a palavra grega para escatologia é skatos, último, mais o sufixo logia, estudo. Então, a escatologia é uma parte da teologia que trata dos últimos eventos na história da humanidade, comumente denominada como o fim do mundo ou as últimas coisas. Então, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Bom, então, sempre que você ouvir essa palavra, é importante que você tenha no seu coração que a escatologia está se referindo ao estudo das últimas coisas. Se você quer ampliar o seu conhecimento teológico acerca da escatologia, acerca daquilo que Deus quer falar ao seu coração a respeito desse assunto, eu quero deixar aqui para você, lembrar para você, nós temos esse livro, é um livro que impactou a minha vida, tem impactado, a Escatologia e a Vida de Santidade, do pastor Edson Naves, e para você caminhar também com a questão dos conhecimentos e crescer na interpretação da palavra de Deus, comentário, chamado aqui Comentário das Bolinhas, de Daniel, do Joyce Baldwin, é um excelente comentário e algo que você pode crescer do conhecimento escatológico, do crescimento na palavra de Deus. Bom, eu citei aqui a questão de Daniel, no comentário dele, porque hoje nós vamos começar a ver a questão da escatologia, começando por Daniel. A gente vai dar mais detalhes sobre isso. Interessante destacar que, quando nós pensamos nesse tema da escatologia, ou as últimas coisas, muitas pessoas falam do Apocalipse, falam dos eventos finais, e o que a gente acaba percebendo é que existem muitos conflitos de pensamento acerca desse tema. Pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam de outro. Você conversa com um crente e ele tem uma visão escatológica confusa. Há pessoas que consideram que todo mundo vai passar, crente e descrente, pelo julgamento de Deus. E aí misturam o trono branco com o Bema, que é o tribunal de Cristo para a igreja. E aí vai tendo uma salada de interpretações. Você tem pessoas que defendem a perspectiva escatológica pré-tribulacionista, a perspectiva pós-tribulacionista, e aí você olha para tudo que está acontecendo e você fica confuso. Então, por que existem tantos conflitos sobre esse tema? Eu quero começar por aqui. Às vezes isso acaba acontecendo porque muitas pessoas trazem a questão para uma questão de interpretação pessoal. Alguns olham a Bíblia e começam a pensar e começam a interpretar a Bíblia do seu jeito, da sua maneira, e isso acaba dando margem para pensamentos diferentes. Há outras questões é que as divergências que existem acerca da escatologia, elas não são baseadas em passagens bíblicas, mas sim na hermenêutica aplicada a elas. Se você conversar com uma pessoa que vai falar da posição dela sobre a vinda de Jesus, se é antes da tribulação, se é depois, se a pessoa é pós ou pré-tribulacionista, então você vai perceber na conversa com essa pessoa, ou entre essas pessoas, que as passagens bíblicas que elas vão utilizar são as mesmas. Não tem passagens diferentes. Você não vai encontrar um conflito onde um grupo de pessoas defende uma determinada passagem bíblica e outros defendem outra. Não. As passagens bíblicas são as mesmas para qualquer posição teológica que se levante acerca
da escatologia das últimas coisas. O grande problema é na hermenêutica, é na interpretação que se dá a essas passagens. E a forma com que as pessoas vão interpretar as passagens é que vai acabar dando margem para uma interpretação equivocada, ou uma má interpretação muitas vezes. Então, o método de interpretação é quem vai determinar a posição bíblica de uma pessoa. Se ela é pré, se ela é pós, se ela é mid, se ela é pré-milenista, se ela é pós-milenista, então, se ela não crê no milênio, se ela é amilenista. Então, essa questão da interpretação vai ficar prejudicada se a pessoa utilizar o método errado de interpretação. Então, a hermenêutica, ela é a ciência da interpretação bíblica. Como toda ciência, ela tem regras que precisam ser observadas, seguidas, a fim de que você tenha uma interpretação correta, adequada para cada passagem bíblica. Se isso fosse observado da maneira correta, a gente não teria os conflitos que se tem hoje acerca da escatologia. Um grupo defende uma coisa, outro grupo defende outra, e muitas vezes eles fazem isso pautados em convicções pessoais. Quando, na verdade, o que deveria acontecer é abrir a Bíblia, deixar a Bíblia falar e você observar a palavra de Deus, respeitando cada parte importante e fundamental de uma hermenêutica bíblica saudável. Observando o contexto histórico em que a passagem foi escrita, seu contexto gramatical, os símbolos, e fazendo a interpretação da forma que a palavra de Deus nos mostra, né? Então, nesse sentido, é importante destacar a questão do método de interpretação. Existem dois métodos de interpretação bíblica. Então, existe o método alegórico ou espiritualizante. O método alegórico ou espiritualizante, aqui o que é o destaque são as múltiplas interpretações que surgem da mente do intérprete sem qualquer justificativa bíblica. A interpretação alegórica é um tipo de interpretação onde a passagem bíblica fica condicionada à mente do intérprete. E não necessariamente quando o intérprete ele vai fazer toda uma pesquisa acurada, bíblica, histórica, gramatical naquela passagem. Ele simplesmente pega um texto e ele, ao olhar para aquele texto, ele vai destacar pontos ali que para ele são importantes, mas que não se leva em consideração exatamente qual era o ponto principal daquela passagem. Então, quando você pensa, por exemplo, numa passagem bíblica, como diversas vezes eu já presenciei, aquela parte da pregação, aonde lá em Marcos capítulo 2, quando Jesus ele vai curar o paralítico na cidade de Cafarnaum, e aí você tem ali os 4 cidadãos que vão pegar o amigo deles que estava paraplégico e vão levar, ele estava acamado, eles vão quebrar lá o forro, descer o cidadão, e aí eles vão colocar o cidadão diante do Senhor, e ali Jesus vai curar ele, e o Senhor vai falar: estão perdoados seus pecados, pega o seu leito e vai para sua casa. Então, uma pessoa que faz uma interpretação alegórica, ela vai olhar para aquela passagem e ela vai colocar uma superênfase nas pessoas que levaram o paralítico. E é possível que ela vai dar alguns nomes para aquelas pessoas, destacando a importância da cooperação, a questão do amor, e ele vai dando destaque para essas coisas, vai dando ênfase para o que os 4 amigos fizeram, e eles acabam perdendo de vista o que de fato aquela passagem queria revelar acerca do Senhor Jesus Cristo. Eles não consideram, por exemplo, que o versículo 10, capítulo 2, Jesus disse assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre
a terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para tua casa. Aquela passagem expõe a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a doença, sobre o pecado, e apresentando Ele como o Deus que veio a esse mundo. Então, o sistema de interpretação alegórico tem levado muitas pessoas a ter muitos equívocos na interpretação bíblica. Então, especialmente nessa questão escatológica. A interpretação literal, ela é uma interpretação que considera o aspecto histórico, gramatical de cada passagem bíblica, buscando saber a verdadeira intenção do autor bíblico na passagem. Então, o foco de quando você vai interpretar uma passagem bíblica nesse método literal, você vai considerar o contexto em que ela foi escrita, o contexto histórico, gramatical, fazer uma análise das palavras, e vai ter toda uma preocupação de entender o que de fato Deus queria falar quando revelou aquela passagem. Então, quando nós estamos pensando na escatologia, para não dar margem a uma interpretação equivocada, para não dar margem a uma questão de eu simplesmente disse o que disse porque eu achei que era, nós temos por convicção, a Igreja Batista da Glória, ela tem por convicção de desenvolver a interpretação desse método literal de interpretação, que considera a passagem no seu aspecto histórico, gramatical, literal, buscando fazer uma interpretação bíblica aonde a Escritura interpreta a própria Escritura. Isso posto, a gente vai entrar propriamente dito aqui na questão da escatologia. Eu quero começar com você hoje à noite destacando algo importante. Tá? Se você não tiver o entendimento bíblico da escatologia, de que ela começa em Daniel, você vai ter uma interpretação equivocada de muita coisa, ou pelo menos muita coisa não vai fazer sentido para você lá na frente. Quando a gente fala das últimas coisas, muitas vezes a cabeça do crente liga logo direto com o Apocalipse. Mas toda a base da escatologia, ela está ali em Daniel. Lá é da onde a gente deve partir para a gente poder enxergar tudo aquilo que Deus vai colocar lá na frente, no plano dele, no desdobramento do que vai acontecer nos últimos tempos. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Daniel, e a gente vai destacar alguns pontos hoje à noite. Eu não sei se eu consigo chegar até o fim, muitas informações daquilo que eu me propus a falar hoje à noite, mas não se preocupe, eu não quero ter pressa com esse assunto. O meu desejo é que a gente possa caminhar e mastigar o máximo que a gente puder esse assunto, a fim de que ao fim desses estudos você possa ter uma compreensão bíblica sobre o plano escatológico de Deus para a sua vida. Bom, para a vida do seu povo e para esse mundo. Então, a base da escatologia é Daniel. Daniel, ele foi organizado em duas partes. No capítulo de 1 a 6, a gente vai ver a vida de Daniel. Esses capítulos de 1 a 6, o que a gente vai perceber é a história da vida de Daniel. Nesses capítulos, o que a gente vai perceber é a introdução de Daniel no cenário profético, como Deus o trouxe para participar de todos os eventos que o Senhor vai incluir Daniel. Então a gente vai parar para perceber algo muito mais pessoal da vida de Daniel. Por isso que eu quero novamente ser enfático nessa questão de que a escatologia é algo voltado para dar esperança para a nossa vida. Porque foi assim também na vida de Daniel. Por causa do relacionamento que ele tinha com o Senhor, por causa da vida que ele tinha com o Senhor, ele podia ter esperança do que Deus estava fazendo quando ele tomou conhecimento do que Deus ia fazer. A outra parte, os capítulos de 7 a 12, eles vão organizar o material profético, né? Então, muita coisa profética, os detalhes da profecia a gente vai
começar a ver do 7 até o capítulo 12. Bom, então, no capítulo 1, a gente vai perceber a entrada de Daniel no cenário, né? No capítulo 1, vamos ver o caráter do homem Daniel. Isso é interessante porque quando a gente para analisar a questão do contexto histórico, a gente sabe que alguns profetas, eles haviam profetizado acerca do exílio babilônico. Você tem Jeremias, Abacuque, Isaías, os profetas chamando o povo ao arrependimento, à mudança de vida, porque se eles não mudassem de vida, o Senhor ia disciplinar aquela nação. As tribos que vão para o exílio babilônico aqui são as duas últimas tribos que restaram, das 12. Então, a tribo de Benjamim e Judá era o que se tinha de povo de Deus à época do exílio da Babilônia. Tivemos 2 exílios. A gente teve o da Síria, que veio, pegou as 10 tribos do norte, levou e elas não voltaram mais. Você tinha ali as 2 tribos, Benjamim e Judá, era tudo que era povo de Israel naquela época, e aí o povo das 2 tribos foram levadas para a Babilônia. Jeremias profetizou que esse exílio ele ia demorar 70 anos. E ali ele foi entendendo, Daniel vai ler isso, Daniel vai entender que esses 70 anos estavam chegando ao fim em determinado momento lá na profecia. Então, esse ambiente histórico que eles estavam vivendo era um ambiente forte para aquela nação. O povo é levado para a Babilônia, Nabucodonosor faz 3 investidas, e na primeira investida que ele faz, ele leva os nobres, ele leva junto com esses nobres o pessoal mais robusto, mais inteligente, ele leva Daniel, ele leva os seus amigos ali, a Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E é ali Daniel é inserido no contexto babilônico, é levado para o exílio. Então, quando chega lá no exílio, toda uma cultura diferente da cultura israelita, o rei, ele manda que o povo, os meninos, o povo que foi trazido, o povo que ia trabalhar com os magos, que ia trabalhar com o pessoal lá dos astrólogos, Daniel e os seus amigos iam trabalhar junto com eles, e o rei queria que eles comessem a comida. Daniel rejeita aquela comida. Essa é uma atitude interessante, porque na cabeça de muita gente, a atitude que Daniel tomou é a atitude de um homem já feito, de um adulto. Mas, quando nós olhamos para a palavra hebraica, Eladim, ela tem essa ideia que Daniel ali era um jovem, era um moço de 14 ou 15 anos de idade. Então ele era um adolescente. Um adolescente, como diz no capítulo 1, versículo 8, que decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Isso aqui é importante para a nossa vida. É importante para você, jovem, adolescente, entender que você também pode se posicionar como Daniel. Se posicionar na sua vida e rejeitar os banquetes que o mundo oferece para você. Na escatologia você tem a esperança, você ganha a esperança de dizer não ao pecado. Participar daquela comida, de fato, era se dobrar àquela cultura idólatra. A Babilônia, tudo lá era oferecido aos deuses, aos ídolos. E Daniel, quando coloca ali a mão, quando ele rejeita aquela comida, aquilo vai ficando claro, o caráter e o coração de um adolescente que temia e amava o Senhor de coração. Daniel disse não. E essa é a esperança para você, jovem, adolescente, que está lidando com o pecado, que está lidando com situações difíceis na sua vida. Você também pode dizer não ao pecado. Assim como foi com
o moço Daniel. No capítulo 2 do livro de Daniel, a gente vai perceber que Daniel, no capítulo 1 ficou claro qual era o caráter desse moço, qual era o caráter desse adolescente, desse jovem que o Senhor haveria de usar de uma maneira intensa e por muito tempo ali no Império Babilônico. Então o Daniel, ele era um jovem de caráter aprovado, de uma conduta ilibada, de um homem que se posiciona contra o pecado. No capítulo 2, Daniel vai ser inserido no cenário profético. Eu creio que você já deve ter lido, que você já deve ter em mente todo aquele capítulo 2 que vai falar do sonho, da estátua, e eu creio que você deve estar familiarizado com esse texto. Porém, a gente vai ler um pouco dele aqui, e a gente vai pensar, vai destacar alguns pontos importantes da profecia. Lembre que nessa primeira parte, dos capítulos 1 a 6, a vida pessoal de Daniel, ele está sendo inserido, o livro vai apresentando quem é esse homem que Deus vai usar para poder revelar sonhos e revelar profecias que vão ser importantes para todo o desdobramento escatológico dos últimos dias. Então acompanha comigo, Daniel capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disseram-lhe o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em montouros. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho e seus servos, lhe daremos a interpretação. Então, o rei Nabucodonosor, ele foi dormir e simplesmente teve um sonho, e ele teve um sonho que ele não se lembrava. Ele não conseguia se lembrar do sonho, só que o sonho mexeu com ele, mexeu com o coração dele, e o Nabucodonosor queria saber o que ele tinha sonhado e o que significava aquele sonho para ele. Então, ele acorda, durante a noite, perturbado com o sonho que teve, reúne toda a corte, reúne os magos, os encantadores, ele reúne todo mundo e ele quer saber o sonho. E aí, o Nabucodonosor, é interessante aqui no texto que a gente vai começar a perceber que a intervenção de Deus acontecendo aqui, porque o rei, ele tem um sonho, não consegue se lembrar, e quando ele pede para os caldeus, para os magos e os encantadores revelarem o sonho e interpretarem, eles dizem para o rei, a gente só pode fazer isso se o senhor contar o sonho. E o Nabucodonosor deixou claro, não, a ideia é o seguinte, eu tive um sonho, mas eu não me lembro. E eu quero que vocês, procurem entender, lembrar do sonho e me dar a interpretação. E aí a coisa era séria, foi muito séria. E aí o rei, de certa forma, percebia que os magos, os encantadores, eles estavam ali meio que passando ele para trás. Me parece aqui que Nabucodonosor já estava escaldado com algumas coisas aqui, porque quando ele contava o sonho, os magos, eles vinham e interpretavam o sonho, falando só coisa boa para o rei, só coisa bacana,
e o rei dava mais riqueza para eles, dava mais prestígio para eles, por isso eles ficavam ricos, animados, e agora eles estavam querendo que o rei contasse o sonho para eles darem a interpretação. E o rei ficou furioso, porque o rei não sabia. Então é o seguinte, já que vocês não servem para mim, já que vocês não servem para responder o que eu quero, para fazer o que eu quero, estou pagando vocês, estão comendo a minha comida e não estão servindo para nada, ele sai e baixa um decreto. E o decreto era duro, porque era o decreto de fazer com que todos os magos, os encantadores e os aprendizes dele morressem. E aí a coisa vai começando a pegar. A coisa vai ficando feia. E eles começam a ficar com medo. Nesse sentido, o chefe, Arioque, ele faz saber o caso para Daniel. Daniel pergunta por que era tão duro o decreto do rei. E aí o chefe ele vai explicar para Daniel exatamente o que tinha acontecido. Os magos e encantadores não conseguiam interpretar o sonho. O Arioque passa para Daniel tudo que o rei tinha dito que tinha acontecido. E o Daniel ele tem uma atitude impressionante. Agora perceba um detalhe. Lá no capítulo 1, Daniel tinha 14 anos de idade. Agora, Daniel vai ter uma atitude, e é importante nesse momento a gente saber quantos anos ele tinha. No início do capítulo 2, a gente percebe aqui que o texto diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. E o detalhe é que, se lá atrás ele tinha 14 anos, aqui ele tem 16 anos. Daniel, ele fala com Arioque e ele pede para ser apresentado diante do rei. E ele queria uma audiência ali com o rei, perguntar para o rei o que estava acontecendo, e ali ele pediu ao rei um tempo determinado. Chega lá: rei, com toda reverência, quanto tempo o senhor me dá para eu poder interpretar o sonho do rei? E ele marcou o tempo. Daniel volta. Agora, olha o detalhe, versículos, capítulo 2, do 17 em diante até o 23, olha só o que acontece. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. É interessante que Daniel reúne ali os seus amigos, Misael, Azarias, Ananias, e eles vão orar ao Senhor e buscar o entendimento de Deus, para que de fato o Senhor possa revelar aquele caso. A questão era tão profunda, tão especial, que os magos e os encantadores disseram que aquele negócio que o rei pediu era difícil, era extremamente complicada, e que não havia condições de quem mora na terra interpretar aquilo que o rei estava pedindo. E aquilo ali estava sendo armado um palco para que o Filho de Deus, para que o servo de Deus, Daniel, fosse inserido no contexto profético, o cenário profético do livro de Daniel, no livro na Babilônia. Então, é muito importante destacar aqui, irmãos,
que quando ele ora ao Senhor, e ele bendiz o Deus do céu, é impressionante que na oração de Daniel, na adoração que ele faz, ele destaca um aspecto importante aqui, que lá na frente ele vai detalhar. 21, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É exatamente o que vai acontecer com o sonho. Na adoração de Daniel, ele já vai destacando aspectos do que o Senhor revelou no coração dele. Esse era o coração de um jovem de 16 anos, na presença do Senhor. E tendo uma coisa, irmão, intimidade com Deus, vida com Deus, não tem nada a ver com tempo de igreja. Não é quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você faz algo na igreja. Intimidade com Deus tem a ver com relacionamento com Deus. Daniel tinha relacionamento com Deus. Por causa do relacionamento que ele tinha com o Senhor falava com ele. Tudo o que os homens poderiam pensar e fazer foi tirado deles, os magos e os encantadores. Ninguém podia fazer aquilo ali. Aquela era a intervenção de Deus naquele cenário, naquela situação, porque somente o Senhor podia revelar o que o rei sonhou e apresentar para Daniel. E aquela era a entrada de Daniel no cenário profético. Então, o texto, no desenvolvimento do texto aqui, a gente vai perceber. E Daniel vai dizer no 31, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estavas em pé diante de ti, a sua aparência era terrível, a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem um auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e delas não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Daniel vai fazer a interpretação do sonho do rei, e esse era um aspecto importante na profecia, porque aquilo que Deus revelou para Daniel tinha a ver exatamente com tudo aquilo que a gente vai ver para frente, em termos de profecia bíblica, em termos de fim do mundo, ou desdobramento das coisas concernentes ao fim do mundo. A estátua que Daniel vai revelar o sonho para o rei, ele vai destacar exatamente os aspectos que estavam ligados a essa estátua. Cada parte dessa estátua tinha um significado especial para aquela situação e para o que teria para frente. Então, Daniel apresenta a estátua, e aí o detalhe interessante, ele conta o sonho e ele vai fazer a interpretação da estátua. Ele diz: esse é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. E aí Daniel vai fazer a interpretação da estátua. Eu não vou ler o texto para não ficar muito grande. Você pode ler em casa, a partir do 36 em diante. Mas o sonho mostra a estátua grande, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e parte das coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, barro com ferro, e uma pedra que foi cortada sem um auxílio de mãos foi lançada nos pés da estátua, e ela esmiuçou, e a pedra cresceu e tomou toda a terra. Então, na interpretação do versículo 38, Daniel ele vai destacar que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. E que a gente sabe, com o desdobramento da história, que o Império Medo-Persa vão ser o peito e os braços de prata, que é chamado por Daniel de um reino inferior.
versículo 39. Versículo 39, ele vai também destacar o ventre e as coxas como o reino de bronze, que é a Grécia, as pernas de ferro, o reino forte como ferro, versículo 40, Roma, e os pés de ferro em barro, que é um reino dividido. Versículo 41, é o governo romano restaurado. A pedra cortada sem um auxílio de mãos, ela vai apontar para o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. O detalhe é que quando ele dá essa estátua, ele está se referindo a esses 4 impérios que vão se levantar, 5 impérios que vão se levantar no desdobramento dos tempos. Um detalhe interessante é que todos esses reinos, eles vão passando, vai ser sucessivamente passados um para o outro, e o texto diz que a pedra é lançada nos pés da estátua. Esse detalhe é interessante, porque implica dizer que quando a pedra é lançada nos pés da estátua, significa dizer que a pedra vai ser lançada naquela época, naquele tempo, lá no reino futuro. Bom, a gente já acabou andando aqui um pouco mais do nosso tempo. Eu tive que correr aqui um pouquinho com algumas coisas. E a gente vai ficar por aqui hoje. Bom, vou deixar você aqui um gostinho a mais. A nossa próxima live, a gente vai partir daqui do sonho do rei, da estátua, em direção àquilo que a gente tem para frente de material profético ainda para falar. E aí, esse detalhe é importante. Nós estamos aqui gravando essa live na sexta. Tá bom? Você pode pegar a sua pergunta, escrever, mandar, e no próximo sábado a gente vai estar entrando ao vivo, e aí a gente vai ter a oportunidade de responder a sua pergunta, tá bom? E a gente vai caminhar assim, certo? Então, no próximo sábado a gente volta a nossa nova série, a escatologia e a esperança que ela nos dá. Tá bom? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém.